nós paramos, né? Parece-me que a conexão minha estabilizou agora. As suas aí tá tudo ok? A transmissão tá beleza para vocês? Vamos esperar os colegas ir retornando, quem estava na sala com a gente. Parece que agora volta, né? Então, beleza. E aí, Dai, tranquila? Então, vamos lá. Nós paramos quando nós estávamos falando do conflito entre autodefesa e defesa técnica. Para você também, Dai. Estávamos falando do conflito entre defesa técnica e autodefesa. Falamos do entendimento da doutrina e falamos do entendimento dos tribunais. Os tribunais, sobretudo o STF, entendem que cabe ao juiz avaliar o que será melhor para o acusado. E o que for melhor para ele é o que será adotado. Se a tese da autodefesa for melhor, nomeia-se um outro advogado para ele. Se a tese melhor for do advogado constituído, o advogado constituído praticará o ato. Tá? É lógico que a doutrina caminha no sentido de entender que se o juiz tem a condição de avaliar o que é melhor para o réu, provavelmente ele se tornou parcial. Então, alguns doutrinadores discutem isso pelo fato de que não cabe ao juiz escolher o que é melhor ou não para o réu. Quem sabe o que é melhor ou não para o réu é o seu defensor. Por isso que a doutrina caminha no sentido de entender que sempre deve prevalecer o entendimento da defesa técnica. Tranquilo? Superado isso aí, nós vamos agora falar do princípio da não autoincriminação. Vejam bem, também chamado de princípio a ampla defesa e o direito penal garantista. Exatamente, Dinho. Essa é a corrente mais atual, mais moderna. O princípio da não autoincriminação, muitas vezes reduzido ao nome de princípio do direito ao silêncio, devo chamar a atenção de vocês agora nesse momento para a seguinte situação. O direito ao silêncio é uma das formas de não autoincriminar. Ou seja, o princípio abrangente é o princípio da não autoincriminação. Agora, o direito ao silêncio é uma forma de se não autoincriminar. Então, vamos analisar para que vocês entendam. No artigo 5º, nós temos expresso o direito ao silêncio. O réu será informado dos seus direitos, dentre os quais o de se permanecer em silêncio. Ok, esse é o princípio do direito ao silêncio. O princípio da não autoincriminação é o princípio que vem do Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, o princípio segundo o qual ninguém é obrigado a se declarar culpado. Tudo bem, nós já sabemos que o Pacto de São José da Costa Rica, desde 92, foi incorporado ao nosso ordenamento. Com a emenda constitucional de 45, ele foi elevado à categoria de norma supralegal, de norma infraconstitucional. Essa toda é uma discussão que a gente faz no campo do direito constitucional, mas aqui nos cabe ressaltar este detalhe. O direito ao silêncio é apenas uma das formas de se garantir o princípio da não autoincriminação. Porque os nossos tribunais, e aí sobretudo o STF, têm trazido o princípio da não autoincriminação para um patamar muito mais elevado de garantia ao cidadão. Por exemplo, a garantia de não participar de determinados atos do processo. Em obediência ao princípio da não autoincriminação, o réu poderá se excusar de participar da simulação dos fatos, da reprodução simulada dos fatos. Ele pode se recusar a participar da audiência, ele pode se recusar a fornecer material genético, ele pode se recusar a, de qualquer forma, participar de algum ato que possa significar produzir provas contra você mesmo. Porque o princípio da não autoincriminação é o princípio segundo o qual a ninguém será obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ninguém será obrigado a contribuir com a formação da sua culpa. Nenhum cidadão brasileiro é obrigado a contribuir para formar a sua culpa. Esse é o entendimento mais abrangente que o STF e a doutrina também, que entende o processo penal à luz da Constituição, que fala do direito processual constitucional, como é o caso de Auri Lopes, tem entendido. O réu não é obrigado a participar
da formação da sua culpa, a contribuir com a formação da sua culpa. Diante disso, nós entendemos que o réu tem o direito de ficar em silêncio, o réu tem o direito de não participar dos atos que ele entenda que possa te prejudicar, como, por exemplo, se fazer presente na audiência, como, por exemplo, participar da reconstituição simulada dos fatos, soprar o etilômetro, fornecer sangue para exame clínico. Nenhum desses atos ele é obrigado. No direito de família, há sim uma presunção, sobretudo nos casos de investigação de paternidade, né? Mas aí é uma discussão que se tem que fazer um pouco mais, com um pouco mais de calma, porque nós já temos entendimentos de tribunais hoje que entendem isso um pouco diferente, tá? Mas vejam bem, gente, então no processo penal, nós temos que nos atentar que esse princípio da não autoincriminação pode socorrer o réu quando, por exemplo, ele não quiser comparecer para depor, pode socorrê-lo quando ele não quiser comparecer numa audiência. E aí eu faço questão de chamar a atenção para que vocês se lembrem da audiência de julgamento pelo tribunal do júri. Quem julga é o cidadão comum, é o cidadão de quem não se exige conhecimento técnico. Um exemplo que eu sempre apresento em sala é se nós estivermos trabalhando com um processo de crimes, de tentativa de homicídio, onde uma das teses seria legítima defesa. Aí você pega a vítima, uma pessoa de estatura baixa, magra, aquela aparência raquítica, e o seu cliente, o réu, é uma pessoa alta, forte, robusta. Como se ele comparecer na audiência, como é que você vai sustentar uma legítima defesa? Como que você vai sustentar uma legítima defesa onde o acusado é visivelmente mais forte do que a vítima? Então, talvez o ideal para a sua defesa, para que ele não contribua com a formação da sua culpa, que ele não compareça na sala de audiências, tá bom? Então, esse é o princípio da não autoincriminação, um princípio que hoje os tribunais superiores têm chamado a atenção apenas para um detalhe. O direito que o acusado tem de não contribuir para a formação da sua culpa é uma coisa. Isso não dá a ele o direito de destruir provas. Ou seja, o acusado ele tem o direito de não contribuir, mas a ele não é dado o direito de prejudicar. Ele não pode destruir provas, ele não pode coagir testemunhas, sob pena de ele responder por processo de fraude processual. Dependendo do que ele fizer, ele responde por processo de falsidade ideológica. Então, ele tem o direito de não contribuir, mas isso não lhe assegura o direito de destruir provas, de prejudicar as investigações. Uma outra discussão muito interessante neste campo é quando a gente fala do direito de mentir. O réu tem o direito de mentir no processo penal? Tem. Ele tem o direito de mentir e de omitir, porque ele não é obrigado a contribuir com a formação da sua culpa. Pois bem, no entanto, uma grande discussão se faz presente hoje na doutrina. Ele tem direito de mentir. Ele tem o direito de mentir sobre tudo? Aí o entendimento majoritário dos tribunais e da doutrina é que não. Ele só pode mentir sobre os fatos. Porque ao falar dos fatos, ele estaria efetivamente contribuindo com a formação da sua culpa. Então, sobre os fatos em julgamento, ele tem o direito de mentir e de omitir. Para esta mesma doutrina majoritária e os tribunais, de forma majoritária, têm entendido o seguinte: ele não pode mentir sobre a sua qualificação. O juiz, ao perguntar para ele seu nome, sua filiação, sua idade, sua naturalidade, ele não pode mentir. Sobre a sua qualificação, ele não pode mentir. E aí, se mentir, poderá responder por falsidade ideológica, por fraude processual.